Ligado na Cidade. 11 horas e 13 minutos, de volta com Ligado na Cidade. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan News Bauru, Marcelo Bartolomeu, Daniel Ficotto e Luiz Franzolin. Aí se você perguntar assim, mas o Luiz Franzolin está viajando agora há pouco, falou do Jornal da Manhã, é outro, não é, eu não sei qual é o teletransporte que ele usa, mas já está aqui conosco no estúdio também. Nós, embora o Luiz falou hoje pela Senag, em função do evento de amanhã, o Profissional do Ano, o assunto agora é outro aqui, o assunto é o futuro da nossa cidade, é construindo o futuro de Bauru hoje, né? Um evento, uma palestra que está já agendada para acontecer aqui em Bauru, na Senag, na próxima sexta-feira, e que, sob o meu ponto de vista, é um divisor de águas na vida desta cidade. E a gente faz parte disso. E o Marcelo está por aqui, Daniel e o Franzolin também, para a gente falar desse assunto. Mas eu quero tentar entender de vocês, e aí o microfone está aberto, é uma grande conversa, fique à vontade para quem responde. Como nasce a ideia de discutir uma cidade melhor, um futuro melhor, a construção desse futuro, e como chegamos a esse evento da próxima sexta-feira? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcelo. Ouvintes aí da Jovem Pan, obrigado pela abertura. Bom, isso é multiplicação pura, eu vou explicar por quê. Nós, há 2 meses atrás, acho que na metade de setembro, né, nos reunimos em 6 pessoas para discutir o que a gente poderia fazer pela cidade, o que a gente poderia contribuir. E desse brainstorm, dessa reunião que nós fizemos, nós fomos buscar fazer um benchmarking, ver o que as outras cidades estavam fazendo. E, através de um pessoal de Marília, que o Luiz conhece, eles indicaram lá o case de Maringá. O pessoal do Silvio Barros e da Márcia, eles têm uma consultoria especializada, se eu não me engano já implantaram isso em mais de 200 cidades, se eu não estiver errado, né? E marcamos um bate-papo com a Márcia, isso foi via Skype, né? Ficamos umas 2 horas conversando, onde ela detalhou como é que funciona a questão da sociedade civil organizada. Bom, feito isso, nós tínhamos isso abriu a nossa cabeça, nós tínhamos uma ideia de que era um plano para si palpável, que a gente conseguiria executar, desde que a sociedade também abraçasse. Aí nós levamos isso para muitas pessoas, né, e conseguimos um financiamento de 28 empresas de Bauru para contratar essa consultoria e fazer a implementação da sociedade civil organizada aqui no município. O poder público também, de pronto, a prefeitura nos abraçou e disse, olha, que ideia fantástica, estamos juntos. Ou seja, o que é a multiplicação? A gente começa com 6, vai para 28, a gente já tem a palestra e a confirmação de aproximadamente 200 pessoas para a palestra na semana que vem, e o que a gente quer fazer com isso é um tripé entre a sociedade civil, o poder público, a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, as universidades, olhando a governança de Bauru para os próximos anos para o desenvolvimento. Daniel Franzolin, eu falei hoje aqui na rádio, inclusive conversei com o Meira na sequência, que disse que já te recebeu, né, Marcelo, para esse assunto. Isso, a gente já conversou. Já. Falando desse assunto, e eu disse o seguinte, infelizmente Bauru não sabe o que vai acontecer ao 12h30. 12h30 a gente não sabe o que vai acontecer na cidade. Não sabe se vai ter que mexer ali, arrumar lá, enfim, qual é o projeto para a cidade para daqui 30 minutos? A gente não tem. De fato, hoje a gente não tem. Haja vista que a cidade, ela é uma cidade inchada, uma cidade que tem problemas hoje e ela precisa ser reorganizada. Luiz, você tem uma experiência na área da engenharia, presidente da Senag que a gente sabe que Bauru enfrenta sérios problemas nesse sentido. Ao mesmo tempo, onde vocês foram buscar essa experiência aqui é em Maringá, Maringá está projetada até 2047, o ano do seu centenário. Né? Então, veja a importância da gente realmente discutir e criar uma musculatura suficiente para a gente definir os passos da cidade e como eles devem ser dados. Mas não na incerteza, com a segurança de estar fazendo melhor. Daniel, vou ouvir o Luiz nesse sentido. Luiz, uma cidade inchada, uma cidade que passou por esse crescimento abrupto e desorganizado, precisa realmente ser repensada, né, Luiz? Isso, bom dia. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, novamente estamos com vocês aqui. Realmente, falamos por telefone, eu estava em Marília. Estava em Marília? É rapidinho a chegada aqui, então deu tempo, porque é uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigado, Luiz.
Realmente, o plano que foi desenvolvido em Maringá, que está servindo como referência para nós aqui, que eu acho que é muito importante, a gente ter uma direção, uma trilha para seguir, né? Esse conselho, ele é feito para planejar a médio e longo prazo. Então, os problemas do dia a dia realmente não se confundem nesse sentido, porque nesse caso nós vamos discutir o futuro. Porque se a gente não começar agora, a gente não vai ter lá na frente, é o que você falou. Existem dois pontos importantes para ser lidados. O dia a dia, que realmente tem que ter uma equipe de executivos aqui que consiga dar uma direcionada nos problemas do dia a dia, mas se a gente não parar hoje para pensar o futuro, lá na frente nós não vamos ter nada palpável. Então essa estratégia, esse planejamento é o que Maringá fez há 22 anos atrás, que hoje se torna um case de sucesso e a gente sente nitidamente o que a cidade é em relação às outras. E provavelmente a gente sofre os problemas hoje por não ter planejado há 22 anos, né? Exatamente. É isso que eu sinto, acho né? que a gente até, como o Marcelo falou, há 2 meses atrás se reuniu e vem rapidamente tentando se mobilizar, porque é um projeto que não pode ficar, né, deixando para depois. Então a gente está muito ativo, entendemos qual é o escopo, fez muito sentido para nós, para as pessoas que a gente vem conversado, até por demonstrar o caso de Maringá de sucesso, também começa a fazer muito sentido e a gente já rapidamente consegue viabilizar esse início do projeto. Acho que alguns números mostram, né? Maringá hoje é a primeira cidade para se viver no país, acima de 300 mil habitantes, e Bauru, ao longo dos últimos anos, caiu da 12ª para a 38ª posição. A necessidade da gente repensar a cidade. Agora, Daniel, quando a gente fala de um grupo de empresários, de pessoas que querem pensar a cidade de um modo diferente, a gente fala de algo que realmente está se mostrando capaz de se organizar a um ponto de já organizar, de ter uma reunião e ela já ter acontecido, e os próximos passos sendo dados nesse sentido, né, Daniel? Exato, Pitoli. Seja bem-vindo. Obrigado por disponibilizar aqui a rádio para a gente. Bom dia para todos. O importante desse momento é que realmente a gente consiga reunir os empresários e principalmente as entidades, né? Elas têm que estar muito próximo da gente para poder conseguir construir esse nosso planejamento para daqui 20, 40 anos. Então, muito importante que o envolvimento de todos estejam presente, porque a gente quer, na verdade, assumir uma responsabilidade nessa associação de estar, através dessas entidades, projetando Bauru e fazendo com que os próximos governos que venham entrar aqui na prefeitura, eles possam dar continuidade nesses projetos, né? E não ser algo que desvirtue conforme o seu partido, né? Conforme a necessidade de cada partido. É um projeto de cidade, não de poder, né? Projeto de cidade. Inclusive, os projetos, na verdade, eles são para o cidadão, né? E não para a política em si. Então, é algo que tem que ser respeitado e tem que ser levado a cada gestão. Sabe o que eu acho que é interessante? Acho que aí a palavra, ela acaba fazendo sentido. Administração municipal. Né? Quando eu falo de administração municipal, é quem realmente vai administrar os recursos de uma cidade que tem um orçamento interessante. Franzolini, um orçamento de 1.300 bi, é um orçamento interessante. Se a gente olhar ao redor, Marcelo, a gente vai ver cidades com um orçamento menor do que o nosso, mais bem organizada do ponto de vista do dia a dia da cidade. E quando a gente fala de administração, talvez a gente passe a ter, né, no comando da cidade, no executivo, alguém que venha realmente administrar um recurso, que não é pouco, mas com um objetivo. E não essa administração por susto que a gente vê hoje em Bauru, que, e agora? Não é? A gente está vendo, Franzolini, aquela avenida Afonso José Aiello, eu acho que para mim hoje é o exemplo mais emblemático. Né? A gente tem uma avenida que liga condomínios horizontais, verticais, comércio, uma cidade que cresce para aquele lado lá e não sabe o que vai fazer com uma avenida. Aí as avenidas desembocam numa rotatória ali do Drogazil McDonald's, que é subdimensionada para o trânsito ali. Perceba, um caso realmente simples, mas que mostra a falta de planejamento. E aí a gente passa a ter um administrador, né? Exato. E o mais importante disso é que esse planejamento, eles vão ser integrados com
a parte financeira da É viável ou não prefeitura. É viável ou não é? Então, e aí começa, não é viável esse, então tem esse outro projeto que é viável, e começa sim a discutir isso. O grande ponto é o diálogo, colocar esse diálogo com a sociedade, com as pessoas que conseguem realmente planejar a cidade, né, e conseguir fazer com que isso seja viabilizado dentro da prefeitura. Marcelo, e já teve uma conversa, o Franzoni ia falar alguma coisa? Sim, um detalhe importante esse tipo de modelo que nós vamos criar, nós vamos discutir junto com a consultoria, mas ele é uma iniciativa que tem que partir da sociedade civil, porque nós temos que ser o guardião de um planejamento a médio e longo prazo, já que os governos se interrompem a cada 4 anos. Perfeito. Né? Então, ele é formado de 3 pilares básicos que a gente visualizou, que é o poder público, a sociedade civil e as universidades. Então, começa-se a criar um ambiente propício para discutir planejamento, discutir médio e longo prazo, né? E nisso tudo vai se tornando planos de ações. Então, a coisa é organizada, como nas empresas, né? Então, essa sinergia começa a ser positiva e, inclusive, o próprio poder público começa a ter um apoio até para discutir dúvidas, que inclusive você falou da avenida, porque hoje é um desafio enorme para um governo assumir e pegar uma bagunça que é difícil, né, com outro viés. Então, assim, a gente vê a dificuldade dos executivos aí, da prefeitura, e o que nós estamos fazendo é tentando, assim, olhando de um lado positivo de chegar e somar, realmente criar um parceiro do poder executivo para que a gente discuta a médio e longo prazo e tenha plano de ações com as universidades e até com capacidade de contratar consultorias para ir ainda além, né? Tem um exemplo de Maringá que eles arrecadaram 1 milhão com a própria sociedade ajudando, né? Os hotéis davam as diárias dos palestrantes, os taxistas faziam as corridas, as empresas de turismo davam as passagens. Então, todo mundo se mobiliza desde que haja um norte, haja um objetivo claro, né? Que seja visível para os cidadãos. Marcelo, eu estou vendo que você tem participado também no contato com essas pessoas que estão não só entre os empresários, mas também com o poder público. Sei disso pela conversa com o Meira, que já foi mencionado aqui, né? E já evoluiu essa conversa com o poder público, leia-se os dois, o legislativo e o executivo. Como está essa conversa, Marcelo? Teve uma comissão, o grupo de trabalho não são só nós 3, né? Existe um grupo aí hoje, acho que 10 ou 12 pessoas trabalhando, falando com todo mundo. A prefeitura, como eu já disse, o Luiz e o Daniel e mais algumas pessoas tiveram uma reunião lá com o Gazeta e com a secretária Aline. Eles abriram completamente as portas, né, para o projeto e, inclusive, nós temos uma carta da prefeitura dando apoio né, total para que a gente faça essa implantação. Com relação à Câmara, eu conversei com o Coronel Meira ontem. Na segunda-feira a gente deve dar um pulo lá, bater um papo com os vereadores, a convite dele, vamos falar com o presidente da Câmara e com os demais vereadores. Alguns vereadores já estão sabendo, a informação que eu tenho é que existe uma aceitação muito boa deles também. Um fato, Alexandre, por que isso está acontecendo tão rápido? Nem nós esperávamos nessa velocidade, tá? Fala 2 meses para o que está acontecendo hoje. Quando nós saímos para conversar com as empresas e com pessoas, as lideranças que poderiam nos ajudar, assim, foi imediato. Para você ter uma ideia, nós conseguimos a arrecadação dos valores para fazer o pagamento para a contratação da consultoria e ainda algumas despesas que vão vir aí em 2 semanas. Então, assim, por adesão. Por adesão. Adesão. Então, assim, as pessoas, quando você vai conversar, você percebe que tem muita gente fazendo coisa bacana na cidade, que tem boa vontade. Você estava citando o caso da empresa do Marquinhos da Plazútil. Tem uma creche. Você pode falar do Zopone, que faz a BDA, né? Você tem outras pessoas fazendo ações também que são louváveis. O grupo da rádio tem uma creche também, o CAD, lá no Nova Bauru. Exato. Então, eu acho que assim, tudo é uma canalização de energia, né? Não faz o menor sentido, e isso é inegociável para nós desde a primeira conversa, que essa entidade que nós estamos formando, ela não é uma entidade de um grupo de 28 empresários ou de 6 pessoas que se reuniram no começo. Nós somos apenas os indutores. Nós estamos entregando, e nós entregaremos daqui 6, 7 meses,
uma entidade para Bauru que só irá funcionar se as entidades, as associações, o poder público, a Câmara Municipal, a Prefeitura, as universidades principalmente, exatamente. Se a cidade não entender a densidade, a importância desse projeto, ele não vai conseguir ir para frente. Se a cidade entender, Alexandre, e abraçar, todo mundo abraçar essas entidades e tal, o céu é o limite. E vou dizer uma coisa que a gente... ontem nós recebemos aqui o Dr. Caio Augusto, eleito agora presidente da OAB São Paulo, bauruense. Caio. Né? A Márcia Negrisoli, eleita presidente da OAB aqui em Bauru, e também o Dr. Alessandro, que é o atual presidente da OAB. Fora do ar, nós falávamos sobre... A gente está tentando, é uma luta que a gente está começando a se mobilizar até, na verdade, e vem ao encontro desse assunto, que é a retomada das associações de moradores nos bairros. Porque ao longo do tempo houve um desmonte dessas associações, assustador desmonte, a ponto de, e não pense o ouvinte Jovem Pan que eu me incomodo com isso, mas eu me preocupo com isso. Quando chega aqui, Franzolin, uma participação do ouvinte no WhatsApp, Pitori, precisamos da ajuda da rádio, tem um vazamento d'água aqui, tem um problema na rua tal. Quando a rádio recebe um pedido de socorro nesse sentido, é que está faltando acesso ao poder público. Está faltando a ponte que faça assim, ó, poxa, eu sou um morador, eu pago meu imposto, sou um cidadão. O que me impede de falar com o DAI? O que me impede de falar com obras? O que me impede de falar com a Endurbe? Nada me impede. Mas, organizadamente, quando a gente está unido, né, quando a gente se une, quando a gente está representado legalmente, quando se tem estatuto, quando se tem uma série de coisas, nós também estamos respaldados pela lei. E isso faz com que, por exemplo, para conversar com o grupo, a Associação de Moradores do Meiridota e Região está organizada a que ponto? Para poder oferecer para a gente munição suficiente para o grupo que pensa no desenvolvimento da cidade falar assim, poxa, olha aquela área lá, olha como está aquela zona da cidade, porque a cidade inteira vai ter que passar por esse processo. E passa inevitavelmente pela organização. Vocês se organizaram. E em 2 meses... frutos. Se continuasse cada um no seu canto, a Senag fazendo um belíssimo trabalho, mas só a Senag, só o Luiz, você da sua empresa, Marcelo, Daniel na dele, ótimo. Agora, olha essa união de forças, o que isso está promovendo. Bauru, durante muito tempo, entendeu que era dividir para dominar. Então, essa divisão aconteceu, acho que ela foi nociva, mas está surgindo uma luz. Né? Por exemplo, me perdoe, viu, Franzolin, usar a Senag de referência, mas acho que ela é positiva nesse ponto. Quando abre a porta para um recém-formado engenheiro que não tem condição de ter o seu escritório, para o coworking lá, pô, vamos dar a mão para quem está chegando. Bela iniciativa. Não é verdade? Pô, quantas coisas estão acontecendo? Faz toda a diferença quem está começando. Mas unir, acho que é fundamental, né? E eu acho que é o que vocês conseguiram. E essa adesão mostra isso, não mostra? Mostra. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. O bacana da sociedade civil organizada, quando ela estiver constituída, se você olhar todo o material e aquilo que o Silvio vai nos apresentar junto com a Márcia aí no dia 14, vocês vão ver que não é nada assim feito de maneira amadoresca. Existem indicadores, não é? Existem ramificações dentro da sociedade civil, todas as entidades vão participar, têm a sua representatividade, existe um corpo técnico lá que tem metas, né? Então, quer dizer, é algo assim que a gente começa a ter, nós podemos, repito, de novo, se a cidade abraçar e a gente conseguir fazer isso realmente daqui 7 meses, além de sair a entidade do papel, seguir com ela, como faz Maringá, a gente vai conseguir saber onde está e entender o que a gente não quer mais, né? Uhum. Eu sempre falo que é o seguinte, a gente vai passando o tempo na vida e a gente sabe o que não quer, correto? A idade nos dá essa possibilidade. E saber o que não quer é importante, porque aí, a partir de você entender o que você não quer, você abre a sua cabeça e vai descobrir coisas novas. E eu acho que a gente precisa disso em Bauru. Abrir um pouco a cabeça, né? Sair um pouco fora da caixa e olhar novos horizontes para a cidade.
em termos de desenvolvimento, olhando para todas as faixas do município, né? Salário, nível salarial, porque se as pessoas ganham mais, se a gente tem condições de ter investimento maior na cidade, atrair negócios onde você tem um nível salarial maior, as pessoas têm um salário maior, o comércio vai se desenvolver. Correto? Tudo anda, uma engrenagem. Então, tudo anda. Então, se você olhar, às vezes eu estava falando com você fora do ar e a gente conversa muito no grupo, você deita a cabeça no travesseiro, você começa a pensar nesse projeto. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer aquilo? Dá. Então, você olha para o futuro e você vê tantas possibilidades que ele te entrega de maneira estruturada, você fala, meu, é o futuro. Com mais de 200 cidades já que fizeram isso e estão fazendo. Prova de sucesso. O mundo está mudando, né, Alexandre? O mundo está hoje aí, se a gente não acompanhar, onde vamos, né? Temos que acompanhar. Fala, Franzolini. E essa união, eu acho que vai ser importante não só para nós de Bauru conquistarmos mais espaço na questão estadual, federal, né? Eu acho que não só o poder público tem essa força, mas grupo de empresários se mobilizando para solicitar recursos, ou levando ideias, criando essas coisas, isso tudo soma. E também, essa outra, falando em união, a gente estar junto com outras cidades também discutindo soluções. Porque um problema de mobilidade em Maringá pode servir para cá. Então a gente coloca a nossa cidade junto de um grupo de cidades discutindo o que é melhor. Teve um grupo que foi para Barcelona agora discutir Smart Cities, né? Como ter aplicativos melhores para a mobilidade. Então, realmente a gente abre as portas para realmente se unir com outra cidade. E a importância dessa experiência, por exemplo, ontem à noite eu vi na Jovem Pan um francês falando aqui de uma empresa de consultoria que vai começar a fazer, a proposta é essa, em São Paulo, para a questão de mobilidade, entregas à noite e madrugada. Assim, muitas entregas podem acontecer no período para desafogar as marginais, as vias, enfim. É só pensar, é tão simples. E deu certo onde? Paris. Ué, se deu certo em Paris, pode dar certo em São Paulo. Claro. E passa por uma orientação do ponto de vista, é tão simples, mas para fazer o negócio andar, a orientação e a educação de quem vai fazer a entrega, né, a formação dele do ponto de vista, olha, é desligar o motor em frente à entrega e abaixar o volume do rádio, por exemplo. Olha, coisa tão simples, mas que vai impactar no dia a dia daquela pessoa, no dia a dia da cidade, e deu certo em Paris. Pode dar certo aqui? Sem dúvida. Né? Veja, né? Claro. Olha, eu preciso fazer um intervalo. Na volta eu vou fazer uma pergunta para vocês e a gente responde depois do intervalo. Quem nos ouve agora e ainda não chegou a possibilidade dessa pessoa participar, não só do evento, mas se engajar, né? Tentar sentar à mesa e trazer ideias, discutir a cidade como é essa proposta. Como ela faz? Essa é a pergunta que eu lanço e a gente responde depois do intervalo, pode ser? Claro. 11 horas e 35 minutos, voltamos já já. Ligado na cidade. Ligado na cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Bauru. Marquinhos sempre teve um plano pra tudo. Comprou um carro, arrumou uma namorada, fez até serenata. Daí veio o casamento e logo depois os trigêmeos. Agora ele tem um plano ainda melhor. Plano Familiar Unimed. Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Telefone 3235-3322. Nova Nutrição Animal informa a previsão do tempo. Nesta sexta, o tempo segue parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. Em Bauru, temperatura agradável, agora 24 graus. Nova Nutrição Animal. 0800 941 1901. Acesse www.olnova.com.br. A tecnologia veio para ficar, amigão. Você sabia que até a sua ração é tecnológica? Ela é desenvolvida com o que tem de mais moderno na agropecuária. Tem qualidade. Alnova, tecnologia americana para quem mais entende de criação. Esse zap que não me deixa trabalhar. Esta é a Jovem Pan News Bauru. A rede da informação. Presentes de Natal, Óticas Diniz. Lembre de alguém que você adora. 50% de desconto para dar um presente. E alguém que adora você?
lembre dela também. Aproveite, metade do preço. Compre óculos pra você, ganhe 50% de desconto no segundo para dar de presente. Neste Natal, vem que tem Diniz pra te ver bem presente. A Odonto São Lucas, também conhecida como Odonto Mix, tem uma grande novidade para você. Um plano de ortodontia completo, com convênio odontológico, documentação ortodôntica, colocação de aparelho e manutenção mensal. Todos esses benefícios em um único plano, com ampla rede credenciada, um custo que cabe no seu bolso e toda a segurança de quem tem uma experiência de 27 anos no mercado. Compareça em uma de nossas unidades ou ligue 0800 031 0304. Jovem Pan News. O loteamento empresarial Bauru está totalmente liberado para a construção da sua empresa. Localizado a 3 minutos da cidade, o LEB possui lotes a partir de 1.000 metros quadrados que contam com uma estrutura completa, com segurança 24 horas, internet de alta velocidade, centro de apoio, balança eletrônica e muito mais. Com ótimas oportunidades, parcelas a partir de R$ 1.190 e incentivos fiscais da Prefeitura, o LEB é o local ideal para você instalar o seu negócio. Loteamento Empresarial Bauru. Acesse lebauru.com.br ou ligue 3243-0996. 97.5 Jovem Pan News, Bauru. Mais um Réveillon. Papai Noel vai me trazer um ano bom. Amigos, canções, não peço demais. Só quero ter saúde, amor e muita paz. Só te quero ter, só te acertar sozinho aqui na nossa cena. Ser bom jogador, ter sorte no mão, já tenho até talismã. Comecei bem de manhã, ligando o rádio na Jovem Pan. Vou mudar de vou parar de fumar. Vou mudar de casa, começar a correr. Vou mudar de emprego para sobreviver. Vou dormir mais cedo e trabalhar de manhã. Só não vou mudar a minha Jovem Pan. Que se vai, que bobagem sim. Fiquei com dó de mim. Mas fosse muito bom descobrir como é bom ouvir a Jovem Na Jovem Pan News Bauru, com Marcel Lopes. Neste final de semana, acontecem as peneiras para futuras atletas para compor as categorias de base Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-21 do SESI Vôlei Bauru. Nesse sábado, apenas para as meninas que residem em Bauru, a partir das 8 horas da manhã, no ginásio do SESI, localizado na Rua Rubens Arruda, 850. As meninas nascidas entre os anos de 2003 e 2005. E a partir das 2 da tarde, no mesmo local, as nascidas entre os anos 2001 e 2002.
Já no próximo sábado, será a vez das futuras jogadoras do vôlei na região de Bauru terem suas oportunidades. É o SESI Vôlei Bauru incentivando o potencial da região na revelação de atletas. Vôlei é na PAN. Esporte na Jovem Pan News Bauru. Oferecimento Vitor Acessórios. Tudo em acessórios para o seu carro. Calotas, tapetes, lanternas, retrovisores e muito mais. Disque Acessórios 3206-0879. Vitor Acessórios. Rapidez, segurança e preço justo. Você encontra na JR Pinheiro Distribuição e Transporte. Entregas fracionadas, porta a porta. E-commerce e publicações em geral. Agende uma visita. 3227-1622. JR Pinheiro Distribuição e Transporte. Farmasul Medicamentos e Perfumaria. 2 lojas em Bauru para melhor servi-lo. Disque entregas ou pelo WhatsApp 981564815. Farmasul. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde. Ligado na cidade. 11h43, de volta por aqui, Marcelo Bartolomeu, também o Daniel Ficotto e Luiz Franzolin. Estamos falando de um movimento que, eu repito, é um divisor de águas na vida desta cidade. A cidade já teve ciclos de desenvolvimento, ciclos fabulosos, inclusive, que nos trouxeram até aqui. Mas chegou a hora de repensarmos, né, e apresentarmos uma proposta para o futuro dessa cidade sem limites. E para você ter uma ideia, esses que aqui estão, Marcelo, Daniel e também o Luiz, fazem parte de um grupo de pessoas que decidiram pensar na cidade de um jeito diferente. E você pode fazer parte desse grupo, né, sentar à mesa para tentar discutir, fazer os seus apontamentos. E o Luiz dá a dica para você agora que estava ouvindo essa conversa e se interessou por isso, se sentiu incomodado também, a ponto de falar, ó, tô nessa, vamos conversar na cidade. Luiz, qual é a proposta, o que a pessoa pode fazer? Nós estamos numa fase inicial de formação, né, desse processo, porém na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos ter a primeira palestra de sensibilização, onde virá para cá o Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá por 2 mandatos, e é um dos apoiadores desse projeto, se entrosou muito bem, e a Márcia, que foi diretora executiva desse conselho por 7 anos. Então ali eles vão trazer mais detalhes, e eles que estão nos dando essa consultoria. Essa palestra é aberta ao público, só que nós temos um espaço limitado de pessoas, então tem que ser confirmado a presença. Lá na Senag pode ser feita a confirmação através do telefone 3202-8130, e também a Senag fica à disposição de qualquer cidadão para mais informações, para quem não puder estar nesse dia ou quiser participar. Ali pode ser um ponto de referência inicial nosso, que é onde nós estamos centralizando as ações. Luiz, eu ia até fazer o pedido aqui para vocês, e conversei agora aqui com o Marcelo, eu ia fazer a proposta da rádio, da Jovem Pan, no dia, fazer a transmissão da palestra, transmitir a palestra. Embora certamente tenha apoio visual, e a gente vai fazer a transmissão em vídeo também, para quem acompanhar via YouTube, via Facebook, mas no rádio, quem tiver no 97.5, poder ouvir. Talvez seja uma maneira da gente levar para além de 200, a gente estima que a audiência da Jovem Pan hoje, até por números e embasados em pesquisas, né, por exemplo, nós devemos chegar hoje em 50 mil rádios hoje, né? Agora, a gente deve estar falando para 50 mil pessoas aproximadamente. É um número considerável, né? Então, se a gente imaginar que a gente, ao invés de levar para 200, a gente pode levar para mais 49.800 pessoas, eu acho que vai ser importante. O ouvinte Jovem Pan, na ocasião, na sexta-feira que vem, a gente vai informar, né, de como será isso, como se dará isso do ponto de vista da transmissão, mas a gente se compromete a fazer. Eu acho que é uma contribuição. Uma das coisas mais importantes que tem para que o sucesso da sociedade civil organizada aconteça é a comunicação, Alexandre. E a gente agradece demais a Jovem Pan, por favor, façam. Vamos fazer. Está aberto.
a sociedade civil também é da imprensa, a imprensa também faz parte desse movimento. Repito, isso não é de um grupo, é da cidade toda. Então vai ser muito bom quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, quanto mais a comunicação chegar nas pessoas de maneira melhor, de maneira clara, mais contribui para o sucesso de todo esse esforço que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o caminho, não é? Agora, esse encontro da sexta-feira que vem é o primeiro passo. Qual é o planejamento? O que virá depois disso? Quais são os próximos passos a serem cumpridos? Vamos lá, ó. São 7 etapas, praticamente, aí até que a gente finalize a implementação da entidade, né? A primeira é a sensibilização. Nós estamos justamente agora nesse momento. Conscientizar. Né? Conscientizar. Eu peço para que as pessoas, por favor, se informem mesmo, como nós fizemos, olhem a fundo o que é uma sociedade civil organizada, como é que ela atua junto com o poder público, com as universidades, como é que isso pode ser positivo, essa canalização de energia em prol de um objetivo único, que é o desenvolvimento da cidade e o bem-estar das pessoas que vivem dentro dessa nossa comunidade, ok? Depois nós vamos ter a parte de mobilização, onde a gente vai trazer pessoas para dentro do projeto que vão contribuir trabalhando, ou que vão contribuir de alguma forma realizando, né, para que essa entidade ela aconteça, ela crie vida, ela tome um corpo, tá? Depois tem institucionalização, né, onde a gente vai definir nome, é isso? É o modelo jurídico. O modelo jurídico, o nome, né? Porque as cidades não são iguais, né? Então, para cada cidade funciona ali atendendo também as particularidades, né? E depois nós temos a legalização e a operacionalização é o 6º passo, e o 7º passo e último, que é um passo importante, mas que precisa dos 6 anteriores, é o planejamento do presente e do futuro. Quem são os personagens, quem serão os atores, como é que a gente vai fazer, onde a gente está, o que a gente precisa, né? E a gente espera, se Deus quiser, chegar a discutir esse momento a partir de julho, agosto do ano que vem, né, Luiz? Então, uma coisa interessante de dizer é que ela é formada, na verdade, de uma plenária, onde a gente convida e convoca as maiores representatividades da cidade. Então, são as associações, OAB, Rotary, lá. A gente tenta trazer todo mundo que realmente represente a cidade para que essas entidades elejam uma diretoria. Inclusive para blindar algum interesse pessoal, algum lado. Então, são sempre representantes de entidades que fazem esse papel. A entidade representada, né? Que pode ter a alternância de poder, troca de presidência. Exatamente. Né? Aí é eleita uma diretoria executiva e depois nós temos as câmaras técnicas, que são as pessoas ali dentro que vão colocar em prática todo esse desenvolvimento, para não ficar os diretores que têm, às vezes, as suas atividades profissionais no dia a dia, às vezes não dá tempo de colocar isso em prática. Então nós temos geralmente economistas e gestores de projetos que vão pegar todas essas ideias, compilar, criar plano de ação e vão fazer a coisa andar, né? Então basicamente a estrutura é essa para o andamento do negócio. E muito séria, né, Daniel? Do ponto de vista de cumprimento de prazo, enfim, os passos já determinados, né? Exato. E o importante falar que das câmeras técnicas estão envolvidas, não é só planejamento, né, de estrutura, engenheiros, não. É professores, é médico, é como se fossem secretarias, né? São temáticos, né? Temáticos, que eles vão estar constantemente planejando, dialogando, para poder, ele não para numa construção, planejamos, acabou, não. Ele tem essa continuidade sempre, ele sempre vai tendo esse diálogo. E para o bauruense entender, o pacote é um pacotão de situações que podem, a partir do andamento, né, do cumprimento de todos esses passos, a cidade ganhar. E eu digo ganhar porque, por exemplo, o Observatório Social, que contempla o Observatório Social. Claro, na verdade, são núcleos que vão sendo criados, né? Lá em Maringá já tem vários, tem da saúde, segurança, o Observatório Social. Então, nesse momento, o primeiro passo é o desenvolvimento econômico, onde a pauta é sempre positiva, olhando para o futuro. Mas, geralmente, por exemplo, um exemplo de Maringá, o Observatório Social é constituído de contadores aposentados ou fiscais que vão lá e vão de olho nas contas, que aí é um outro objetivo desse observatório. Ele é modular, né? Exatamente. Então, realmente, nós precisamos nesse caminho para ir criando módulos
que a gente consiga ter esse médio e longo prazo sempre assegurado, né? Ser o guardião disso tudo. É aquilo que eu disse, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, às vezes fala, nossa, quantos módulos a gente pode colocar nisso? Quantos caminhos a gente pode percorrer? O que importa muito é esse capital intelectual das pessoas, dando ideias e trabalhando junto para que... né? Eu acho que isso vai saltar aos olhos rapidamente. A população vai entender de uma maneira, eu acredito, bastante imediata, qual é, em primeiro lugar, o objetivo, né, da criação disso, do se pensar isso, como está sendo pensado. Eu acompanhei, Luiz, Daniel, Marcelo, e já sei também, é óbvio, da importância da sociedade civil organizada, da academia, mas também da disposição do poder público, porque sem dúvida alguma, inclusive foi uma das perguntas que fiz lá, quando estive no CODEM, foi com relação aos melindres, às vaidades, porque a gente vai lidar com o que é de mais difícil para quem ocupa um cargo público, que é, entre outras coisas, a vaidade. Peraí, vem um conselho querer dizer o que eu faço? O conselho vai determinar o passo que eu tenho que dar? Isso não é simples de lidar com isso. É abrir mão de vaidades, de projetos pessoais em nome do bem comum. Isso não é simples de lidar com isso. Então, essas conversas, elas são incômodas, mas elas, com franqueza, com transparência, elas são transformadoras. Né? Porque é incomodando que a gente se transforma. Nós nos incomodamos, vocês se incomodaram, se organizaram e estão colocando algo para andar. Mas são passos inevitáveis, eu sinto. Olha, a gente tem plena consciência de tudo isso que você falou, inclusive nós discutimos isso muito, a questão da vaidade, a questão de alguns pontos aí, né? Eu acho que o importante é como nós vamos tratar isso, né? De maneira positiva, mostrando para as pessoas que o mais importante é o coletivo e, enfim, eu acredito assim, a gente vai ter tanta gente nisso envolvida e com tanto capital intelectual e discutindo coisas tão maiores que todo mundo aí vai ter sua parcela de resultado, de retorno em cima disso. Eu acho que a gente precisa abrir mesmo, e a gente já sabe que a gente não quer, como eu disse anteriormente, e a gente, sabendo que não quer, a gente vai descobrir tanta coisa bacana com isso, se a cidade abraçar, que não teremos espaço para essa vaidade, porque as pessoas têm que se sentir donas da entidade. E é isso que elas são. É o hashtag Bauru sem dono, nesse caso. Me perdoe, eu não estou tentando puxar a sardinha para minha brasa, não, longe disso também, porque eu não sou dono, mas é o hashtag Bauru sem dono, né? É a gente pensando de um outro jeito a cidade, né? É, todo mundo junto, incluído. Eu preciso terminar, a gente vai agora tem o Camisa 10, e eu quero agradecê-los, dizer o seguinte, Luiz, parabéns pela tua condução frente à Senag, parabéns pela força que você está tendo ali e o teu engajamento nessa história. Daniel, eu digo o seguinte, Marcelo, eu digo o seguinte a vocês tendo isso, Luiz, e a todos os envolvidos. Quando você não precisa estar, e está, é porque você é diferenciado. Vocês não precisavam estar fazendo isso. Estão demandando, gastando tempo de vocês, energia de vocês, para discutir algo que vai impactar no futuro de quem está ouvindo agora. A dona Tânia, lá na Vila Dutra agora, pode não ser uma empresária, pode não viver o dia a dia da cidade nesse sentido, mas ela será impactada com algo que vocês, que não precisavam fazer, estão fazendo. Então, é louvável, realmente vão faltar adjetivos para elogiá-los nesse sentido, mas o que eu posso desejar é força, persistência e às vezes teimosia, vai fazer parte. Sucesso para vocês. Obrigado, Alexandre, pelo espaço e um abraço aí para todos que estão aí na audiência. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pitoli. Sucesso. Valeu. Luiz, até amanhã lá no Profissional do Ano. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Sexta-feira que vem, 8 da manhã, a Senag fica na Fuas de Mato Sabino 115 e espera por você. Tá chegando Camisa 10, obrigado pela audiência. Trabalhei com Alex Franco, Leonardo de Souza. Bom final de semana. Tchau, tchau. Ligado na cidade.